Bom, nós estamos recebendo aqui José Domingos dos Santos, Domingos, mais conhecido como Domingos Pintor, e a gente vai conversar com ele a partir de agora. Bom dia, Domingos, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, pessoal, bom dia a todos que ouvem essa maravilhosa rádio, né, de grande audiência, né. A audiência é tão grande que onde eu chegava o povo já dizia: Domingos, vai pra rádio sexta-feira, né? Aí tinha vezes até que eu me passava assim, é verdade, né? A correria do dia a dia. Então eu quero abraçar cada um de vocês que segue a gente aí, segue a Gerê FM, né? E quero mandar um abraço aí para todos da minha família, não vou falar aqui um por um, né, porque é grande, e todos aqueles meus clientes que seguem comigo firme até hoje, algo que eu comecei a construir lá em 2010, quando eu cheguei aqui, mas que antes, em 94 para 95, foi quando eu comecei a minha carreira como pintor, né? E daí veio de lá para cá. Bom, Domingos, antes da gente entrar um pouco nessa situação, saber um pouco quem é Domingos. Domingos, você é de onde, Domingos? Eu sou dali da Jurema, na verdade o nome lá é Lagoa do Junco, né? O povo conhece mais como Jurema. É ali, quando você entra ali no Peba, sentido esquerdo, né? Você vai andar uns 3, 4 quilômetros, tem uma lagoa ali que tinha muito junco, então deram o nome da localidade como Lagoa do Junco, né? Fica antes do rio, depois do rio, Vaza Barris, já é povoado Jurema. Muito bem, Domingos, agora me diga uma coisa, você começou, vai fazer o quê quando era jovem? Trabalhava na roça? Como era o seu dia a dia? Eu trabalhava na roça, né, e a gente, era uma correria, meu pai sempre teve as regras, né, de trabalho, mas meu pai também foi um cara, mais minha mãe, que sempre apoiou que o filho dele tivesse uma profissão, né, porque a roça não era para qualquer um, eles entendiam isso, né, agradeço muito a eles. E daí, quando a gente ia pra roça, chegava 11 horas, meu pai, a gente vai pra casa que eu quero estudar isso. Meu pai dizia, pode ir. Então a gente vinha, estudava. A vontade de estudar era tão grande que às vezes chegava o horário do almoço e não dava fome, né? E daí, meus irmãos todos aprenderam. Aí você estudava na Alvorada? Aí a gente aprendia meio-dia, né? De tarde a gente ia para a escola, que era minha tia que ensinava do lado, era a Carmen, né? Teve outras tias também que ensinou, mas professora oficial mesmo, porque na época a escola era difícil. E professora oficial mesmo pela prefeitura, foi na casa dela, que era uma sala onde ela ensinava várias séries, né, que eu não sei como todo mundo aprendia, né? Hoje é um professor para cada série e ainda às vezes os alunos dão trabalho. Não é os professores, os alunos, viu? Verdade. E a gente aprendia perfeitamente. E aí essa minha tia, ela sempre tinha o dia de sexta-feira, como o dia de hoje, ou dia de terça, a aula de artes, né? E aí quando ela começou a ensinar, eu comecei a gostar, né, de desenhar. E daí a gente foi tendo mais criatividade, eu não conhecia tinta, eu não conhecia pincel. Mas então tinha um livro de arte de o nome Alegria de Saber na época. E aí tinha lá umas ideias lá de como pintar, né? E aí daí eu me interessei pelo pincel e pela tinta. E aí eu não sabia onde conseguir, né? Eu muito novo, na época eu tinha uns 12, 13 anos de idade, que a gente já foi para a escola um pouco grande por falta de escola, né? Minha mãe sempre foi muito rígida para que a gente fosse pra escola. São quantos irmãos? São 6. Eram irmãos. 7, mais a caçula, né? Deus levou. Isso já tem muitos anos, né? E aí, rapaz, ela foi novinha, né? Na verdade, bebê. E aí eu vim na cidade, quando eu cheguei aqui eu encontrei o Patrick pintando, né? Na época. Aí eu parei, desci do carro e fiquei olhando a tinta e o pincel. Fiquei encantado com aquilo. Então isso já é o dom que Deus dá, né? Falando nisso, mandar um abraço aqui para meu amigo Patrick, né? Um grande artista. Grande artista, um grande profissional. Admiro muito o trabalho dele, desde menino, né? Na verdade. E aí eu acabei ficando encantado com aquilo. Quando eu cheguei aqui nesses boxes, na feira, eu encontrei nosso saudoso Manel de Chico pintando umas telas, né? E aí pronto, foi que eu me encantei mais ainda. Aí eu fiquei encantado com a pintura em parede, letreiro, que é a pintura comercial, né? Visual comercial.
e os quadros. E aí eu fiquei encantado com isso. Pô, mas eu não tinha condição de comprar tinta. Tinta nessa época tanto era difícil como era caro. E o que a gente ganhava na roça era para sobreviver, né? A gente ajudava nosso pai para sobreviver, porque eram 9 pessoas dentro de casa ao total. E a gente tinha que ajudar nosso pai, nossa mãe, para sobreviver e não dava, né? E assim, a gente queria, mas não podia. Aí quando foi um dia, nosso amigo Valberto, né, andava muito, e ele viu que a gente desenhava nas paredes, assim, com a tinta que a gente mesmo fazia. Porque quando eu vim na cidade, eu vi tudo isso, mas eu não podia comprar a tinta, não tinha nenhum jeito de comprar uma tinta. A gente chegou em casa, eu e meu irmão, o Nilton, que também hoje é um artista que mora ali perto do 40 e tal, tem uma fábrica de artesanato. A gente começou a desenvolver uma tinta como? A gente andava, vinha na BR a mais de 4 quilômetros, pegava tiras de pneu, aquelas carretas que soltavam direito pneu, e saía arrastando. Chegava lá, a gente queimava, pegava aquele carvão bem macio da borracha, botava óleo queimado, que meu pai tinha um motorzinho lá na beira do rio, e trocava o óleo. Só que o óleo, quando ele trocava, não tinha cor. A gente queria pintar com óleo. A gente pegava o pó preto da borracha, botava dentro, pincel. A gente pegava uma panela de alumínio, fazia um tubozinho de alumínio, botava um pau no fundo, botava o cabelo de crina de égua, de cavalo é grossa, era de égua, amassava, parava, era o pincel. E a gente começou a desenhar com isso. Aí Valberto, que também é pintor aqui na cidade, né? Comercial, ele viu aquilo ali. Aí disse: eu vou trazer uns restos de tinta para vocês e uns pincéis. E ele levou. Então, para nós foi a maior alegria do mundo. Aí a gente fez um bocado de desenho colorido, porque até então era que nem televisão preta e branca, né? Antes era que nem televisão preta e branca. Então, assim, quando viu a tinta nas paredes colorida, então pra gente era uma modernidade. Só que os pincéis que ele levou já era bem gasto, mas pra nós que não tinha conhecimento era o melhor pincel do mundo, né? E daí, alguns desenhos que a gente fez, o Anísio no cordão viu e chamou eu para fazer um serviço lá. Chamou a gente para eu e meu irmão Nilton, né? Porque o Leandro, que também desenhava, não era muito ativo com isso. Já o Nilton já era diferente, ele gostava mais, o Nilton Santos. Aí a gente foi fazer um serviço para ele no cordão, para Anísio. Depois daí, tinha aquele redondo ali no Peba, que era na época de Manel, da padaria, chamou a gente também. Aí teve uma amiga minha, que eu não lembro bem o nome dela, lá na Feira Nova, chamou para fazer um serviço lá no mercadinho também. Aí assim, hoje eu quero agradecer muito a essas pessoas, né? Porque foi quem deu o início a gente, quem deu essa prioridade. Mas quando é que você né? entendeu que, não, agora já sou um artista profissional, já posso ganhar meu dinheiro? Então, aí depois daí eu vim trabalhar em Jeremoabo, né? Aí foi quando o toureiro do posto Pé de Serra me chamou para fazer umas placas, quando esse posto Pé de Serra estava sendo iniciado. Aí Nalvo me chamou do lado também, eu disse: pronto, agora eu já sigo minha carreira. Aí foi quando o Valberto também chamou a gente para trabalhar com ele. Me chamou, porque aí meu irmão Nilton já não veio, eu vim só. Eu saía de lá da minha roça e vinha andando a pé para aqui para a cidade, porque eu não tinha dinheiro para pegar o transporte. E às vezes até eu passava fome aqui, porque eu não tinha como comer. Mas a vontade de aprender era grande. E assim, a oportunidade que eu estava tendo de trabalhar com um artista que nem Patrick e que nem Valberto, que já na época dominava a profissão. E eu olhava muito o serviço de Miro, eu gostava muito do serviço de Miro. Então, assim, para mim, eu tinha que vir. Eu já dormi no banco da praça da igreja aqui, porque eu não tinha condição de voltar para casa, era de noite, eu também não queria ir a pé, e é longe, né? E daí eu disse: não, eu vou me profissionalizar mais, né? Mas mesmo assim eu já dominava aqui um pouco, já fazia muito serviço. Eu já tinha o talento, né? Se não tiver o talento, não vai, né? Aí foi quando eu fui embora daqui. Eu vendi na época um cavalo que eu tinha, umas coisas, meu pai me ajudou e eu fui embora para Salvador. Chegando em Salvador, eu percebi que lá tinha uma carência grande na minha profissão. E aí eu botei uma propagandazinha assim, mais ou menos de 1,5 metro de altura na casa do meu tio lá, por 1 metro.
Então aí os caminhões começavam a subir e descer e começou a ver aquilo ali, parecia muito com um fundo de caminhão. E aí começaram a parar e me dar oportunidades. Olha, vá pro posto Gatão, vá pro posto Trevo, vá. Aí, o que a gente faz lá? Tinha a cerâmica pote em cima e passava muito caminhão. E daí eu comecei a ir. Comecei a ganhar um dinheiro, eu disse, eu vou me especializar mais. Aí foi quando eu entrei pela Federal de Santa Catarina e fui fazer artes plásticas, né? Aí eu consegui um amigo, né? Era seu Zé Alves, um italiano, que me deu uma força muito grande. Ele tinha casa lá em Santa Catarina. Então, assim, eu fui, dei uma estudada boa por lá, fiquei um tempo, né? Eu não podia ficar muito tempo, eu consegui ir lá com a faculdade. Sabe que a amizade hoje é a melhor coisa, a gente consegue tudo. Eu conseguia estudar de manhã, de tarde e de noite. Então, isso me reduziu muito o meu tempo de ficar lá. Terminei. Quando eu terminei, o que eu aprendi lá, eu não podia trabalhar justamente com ela, porque se tornava um pouco caro. Por exemplo, eu ia fazer um paisagismo que eu passava com ele 15 dias para fazer e o valor seria, digamos aí, 20 mil reais. Aí o povo achava caro e o tempo muito. Aí eu fiz o quê? Eu juntei um pouco do que eu sabia antes com o que eu aprendi e fiz um meio termo. Uma paisagem que eu ia passar 15 dias, eu passava um dia e meio. O que era de 20 mil passou para 2 mil, 3 mil reais. Aí todo mundo queria. Né? E aí eu fui fazer comunicação visual, porque a parte de letreiro como comercial já é uma outra profissão. Já não bate com artes plásticas. A arte plástica é só realismo. Eu pego uma rua, um paisagismo e deixo ele que nem uma foto. Entendeu? Tá, tirada. Aí eu fui estudar comunicação visual. Aí a comunicação visual era muito pior, porque eu tinha que ter computador, e na época computador, isso já estava chegando aí por volta de 2000, né? 2002. Aí eu já tinha voltado para Salvador de novo. Aí, para mim conseguir comprar um computador na época era muito caro, mas Deus me ajudou a conseguir. Aí eu instalei o programa CorelDRAW, na época o CorelDRAW 6. Hoje nós já estamos com 28 por aí, né? 29. E eu domino todos, graças a Deus, de lá pra cá. Só tem uns aperfeiçoamentos mais. E aí, quando eu peguei o CorelDRAW, pra mim foi mais fácil. Porque antes, eu tinha que pegar uma fonte, eu dizia, eu vou fazer o letreiro com tal fonte. Aí eu pegava, por exemplo, a letra A. Aí eu tinha que procurar em revistas, jornais, qual eram as letras da mesma fonte, a mesma sequência, para aprender uma por uma. Hoje você digita no celular, no computador, a fonte que você quer, já sai tudo. Hoje tá bom demais, né? E antes era assim, porque você não podia botar uma letra diferente daquela fonte, né? Tinha que procurar uma por uma. Aí foi onde eu comecei a perceber que o que mais girava era a pintura comercial e não a pintura arte plástica. Mesmo assim, ainda fiz várias telas, eu fiz telas para outros países, eu tenho várias outras telas, eu tenho um registro delas, né? Outro dia, com mais tempo, eu posso até aqui vir mostrar, dizer onde está cada tela, né? A gente pode ver isso. E assim, quando eu vendi essas telas para fora do país, não foi eu que fui até o povo. Existia um cara, o nome dele era Cláudio, lá em Praia do Forte. Ele tinha uma galeria de telas para vender para turistas. Então, quando ele ficou conhecendo, ele foi, na época eu morava em Mata de São João, ele foi até lá e me convidou para eu vender telas para ele. E fazer exposição lá em Praia do Forte. Eu pintei muito aquela igrejinha. Eu cheguei a um ponto de pintar aquela igrejinha, Torre do Bonfim. A história de Mata de São João, que tem a ver com a Fazenda Caritá aqui, né? Muito. Eu comecei a pintar ela de forma que eu já não precisava mais olhar foto. Né, de tanto que eu pintei na mente já, né? Então, assim, inclusive tem alguns quadros, meu irmão mesmo tem um do Castelo Garcia Dávila, né? E aí foi aonde eu fui crescendo, né? E aí, só que a arte plástica nunca chegou à frente da comunicação visual. Aí eu aperfeiçoei cada vez mais em comunicação visual, vim estudando novos modelos de letras, lançamentos de letras, deixando sempre melhor. E foi quando eu tive um problema com a tinta, que era na época a base de solvente, e eu fui proibido totalmente pelo médico
Inclusive, quando eu vejo falar Manuel Alves, eu sempre lembro dele, né? Que o nome dele era Manuel Alves. E aí ele chegou para mim e disse: Domingos, o que você teve foi uma rejeição no seu organismo com esse tipo de produto. Você nunca mais você pode utilizar ele. Eu disse: eita, me acabou, porque era minha profissão. Só que aí, quando disse assim, eu não podia mais, aí eu fui estudar mecânica automotiva. Eu gostava, elétrica e mecânica, né? Aí quando eu tava estudando, já tinha o que? Eu acho que uns 7, 8 meses, a Suvinil lançou o esmalte à base de água. Porque se fosse para me trabalhar com a tinta látex normal, eu trabalharia. Mas não presta. Não tinha qualidade. Era um serviço que você fazia para um cliente com 6 meses, 8 meses, estava queimado com problema. E eu sempre gostei de fazer a coisa de qualidade. Aí foi quando lançou o esmalte à base de solvente. E na época, antes, eu comprava muito na Tintas Alves, que hoje é Matiz Cores e Tinta, né? Na região de Catu, Lagoinhas. Aí um amigo lá foi e disse: Domingos, a Suvinil lançou um material que você vai gostar. Não é a base de solvente. A gente quer te apresentar. Aí foi um rapaz lá da Suvinil, me buscou lá. Eu fui para um treinamento deles. Quando eu cheguei lá, provei totalmente o esmalte à base de água. Aí eu voltei a trabalhar de novo. Nossa, mas foi assim, uma alegria pro povo, né? Porque eu já dominava a região de Mata de São João, Pojuca, Catu, Itanagra, Entre Rio, Rio Real, Cardeal da Silva, Simões Filho, aquela região toda eu fazia serviço. Na época, quando eu parei de trabalhar com tinta, eu tinha mais ou menos aí uns 15 funcionários, né? Trabalhava. E eu tive que parar, porque assim, eles faziam tudo, mas a parte final era comigo. Aquela parte final. Mais exigia. Era comigo. Mas eu não podia trabalhar com a tinta. Eu tive que deixar muitos clientes na mão. Teve cliente que não quis entender, mas era a minha saúde que estava em risco. Aí quando disse assim, o material chegou, eu vou trabalhar com esse, aí, meu amigo, causou aquela bola de neve, porque todo mundo queria, ao mesmo tempo, voltar ao serviço. Eu disse, meu Deus, eu não sabia que eu poderia fazer tanta falta assim. Aí comecei. Então isso de 2005, né, pra cá, aí eu voltei a trabalhar com esmalte à base de água. Quando eu cheguei em Jeremoabo, que eu vim embora pra cá em 2010, porque eu me decepcionei muito com o ser humano, entre aspas, né, com alguns, eu resolvi zerar minha vida lá e começar do zero aqui. E dessa vez diferente, né, porque eu achava que dinheiro era tudo. Mas dinheiro, ele é bom quando você tem o suficiente para sobreviver. E não adianta você querer abraçar o mundo, querer demais, porque você vai deixar tudo aqui. E você vai conseguir não viver. E viver só para ele. Aí vim para Jeremoabo em 2010. Quando eu cheguei aqui, eu procurei onde era que tinha esmalte à base de água. Quando eu falei, algumas pessoas, que eu acho que alguns devem estar ouvindo aí, disse que não existia e mangaram de mim, né? Mangaram, que a gente fala aqui, deram risada de mim, né? Aí eu fui e disse, não, existe. Aí eu voltei em Catu um dia. Aí cheguei lá, comprei esmalte à base de água e trouxe e mostrei a eles que tinha. Aí primeiro foi a Suvinil, depois a Coral inventou também. Aí depois a Futura Tintas inventou também, que até hoje é o melhor no mercado para se trabalhar. Não tem outra marca melhor do que o Futura. E aí eu vim desenvolvendo cada dia mais, sempre procurando pessoas para ensinar, mas as pessoas não querem, né? Eu até digo assim, um pai aí, uma mãe que tem um filho, que você vê que ele desenha um pouquinho em casa, que ele tem um talento para isso, pode me procurar, que eu dou todo apoio, eu tenho o prazer de ensinar, entendeu? Porque é uma profissão, Adalberto, que tá... Não falta serviço, Domingo. Você não dá conta, na verdade. Não tenho como dar conta. E tá se acabando essa profissão. Hoje eu vejo em Jeremoabo, só tem eu e Patrick e Valberto, que eu nem sei onde tá. E nós não damos conta, porque tem muito serviço. E assim, eu tô acatando pessoas que vêm de outro lugar para poder trabalhar com a gente, entendeu? Nessa área, porque... Você ainda pinta quadros, não tem mais tempo, né? Aí não dá tempo pintar quadro. Você também pinta residências. Pinto residência. Não é só letreiro, né? Não, eu faço ela mais decorativa, por exemplo. Decorativa. Personalizada.
né? Às vezes eu tenho uma equipezinha tal, aí eu vou lá, pego, eu mando eles dar o branco todo, aí eu vou personalizar as tintas, porque as tintas nem sempre você encontra no mercado a cor que quer. E eu tenho um catálogo lá que tem 15 mil cores. A cor que você escolher a gente faz manual. Pronto. Né? Então, assim, tem gente que me chama por questão de não encontrar tal cor e saber que eu faço. Certo? Então, o cara quer uma cor que não tem no catálogo básico, você... Eu faço. Tem material de construção aqui que o cliente chega, procura também, eu queria tal cor, não tem. Aí eles me ligam, eu tenho o maior prazer de ir lá dizer, não, é assim, vamos fazer a cor, e ele vende pro cliente. Porque são pessoas amigas, entendeu, Adalberto? Sempre me ajeitaram, também vou ajeitar eles. E o dom que Deus me deu, eu não vou estar cobrando tanto assim por ele. Eu tenho que ajudar pessoas, né? Porque foi dado por Deus. E eu queria que outros jovens hoje, o jovem que eu digo é de 10 anos até 100 anos, isso não tem idade para aprender, né? O que quiser me procurar para me ensinar a passar isso, para mim vai ser um prazer muito grande. Mas ele a família dele é talentosa. Newton é muito talentoso, né? Newton é um artista, ele faz violão, guitarra, cavaquinho. Né? Nossa, e aquelas guitarras, aqueles violão que ele faz, cara, é muito profissional. Muito bem feito, não é coisa amadora, não. Faz mais ou menos, faz muito bem feito, no capricho, né? Assim, uma qualidade estupenda, né? Ele faz. Inclusive, né, outro dia eu tive lá faz e ele também, tava mandando pássaros decorativos, né? Vasos. Ele tava mandando para um cantor que não é brasileiro. Eu esqueci até o nome do lugar. Ele de vez em quando ele manda para fora do país, né? Tem uma pessoa que compra na mão dele e já exporta direto para fora, porque é um instrumento que não existe. Encomenda, faz no modelo que o cliente quiser. É um instrumento que não tem, cara. É um instrumento 3 em 1, 4 em 1, que você vai ver de rapaz, realmente. É um dom também que Deus deu, porque ele desde pequeno ele pegava pedra e deformava, né? Fazia o desenho que ele queria. Hoje ele trabalha com aquilo lá no concreto, né? E assim, Adalberto, de lá para cá, além da pintura, eu também estudei várias outras coisas, né? Hoje eu estudei cinegrafia, estudei eletromecânica para carros importados, como japonês, coreano, né? E alguns dos maiores problemas aqui, graças a Deus, em Jeremoabo, não por dinheiro e sim por gostar e querer ajudar, eu resolvi o problema, né? Já cheguei em feira de Santana na autorizada, fui levar o meu para fazer um serviço lá, porque precisava de um aparelho que eu não tinha. E tinha um outro carro lá com um problema encostado, e que a própria autorizada não sabia o que era, porque é um carro muito raro. E eu cheguei e disse, não, é isso, tal coisa. Entendeu? Porque eu tinha estudado ele. E assim, eu ainda estou estudando. Tenho 42 anos, né? E estou estudando, sou casado, graças a Deus. Tenho meus 4 filhos, Deus me deu 2 casais. Mas eu não paro de estudar e quero estar sempre ajudando o próximo. Muito bem, para a gente encerrar aqui, Domingos, seu telefone. O cara quiser contratar Domingos Pintor. 71999939646, né? Esse número eu já tenho ele desde o ano 2000 e até hoje ele permanece. Já vai estar aí no YouTube, né? Já vai estar aí no YouTube, quem quiser. 71999939646. Esse número não muda, tem várias paredes também, né? Inclusive, antes de vir para cá, eu estava gravando na chuva e falei aí para o pessoal assistir o programa aqui, divulguei até o jornal aqui da manhã, né? Assim como o da 106 também, porque é nossa riqueza que nós temos aqui, Adalberto, e queremos agradecer a vocês, porque o que seria da população jeremoabense se não fosse a 106 FM? Muito bem, Domingos. Tá certo. Obrigado. A gente agradece a sua participação. Outras vezes vai aparecer por aqui, né? Tem muita coisa para gente evidenciar. Mais um abraço, boa sorte. Né? Deus continue lhe iluminando. Seja iluminado por Deus. Amém. Obrigado a vocês também. Agradeço a todos mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Agora, 8h02, conversamos com José Domingos dos Santos, Domingos Pintor.